Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Deb e esse é o canal Vida de A a Z. E esse é o primeiro vídeo do canal e eu vou contar pra vocês como que eu me mudei com minha família do Brasil aqui para os Estados Unidos. Nós somos 4, meu marido Pedro, nosso filho mais velho Ícaro de 15 anos, nosso filho mais novo Gabriel de 7 anos. Tudo começou em março de 2022, quando a empresa do meu marido falou para ele que ele seria transferido aqui para os Estados Unidos. A empresa dele tem muitas filiais espalhadas por vários países no mundo, né? E quando essa notícia veio para a gente não sabia para qual estado nós viríamos, né? Tínhamos hipóteses de New Jersey, de Geórgia e de Arizona. Então a gente não sabia para onde realmente nós iríamos, né? Então a gente começou a olhar um pouquinho de cada lugar, porque é uma mudança radical e a gente queria saber um pouco sobre o lugar antes de mudar. Mas os dias foram passando, falaram que tinha um advogado tomando conta do processo, que daria entrada pra gente, né? E nada foi acontecendo. Então continuamos a vida porque não tinha como tirar a criança da escola, porque não tinha como se preparar tão antes assim, sem saber muito bem o que ia acontecer ainda, né? Quando foi em 2024, depois da gente já viver 2 anos de incerteza, de tipo, troca de carro, compra isso aqui, compra aquilo ali, então a gente ficou meio assim nesse impasse de muda, não muda, e ficou com a vida meio amarrada nesse tempo. Foi um tempo muito complicado assim pra gente. Quando foi em final de 2023, falaram pra gente que a gente estaria mudando em 2024, né? Mas, mais uma vez, a gente preferiu continuar com a vida do que, matricula a criança na escola, não matricula a criança na escola. Então, eu conversei com a escola das crianças, avisei que a gente estaria se mudando, né? E já ficou tudo acordado certinho com a escola para não ter problema no meio do ano com a transferência, né? Que até então nós não tínhamos data certa ainda. Mas quando foi em março, falaram que o advogado que teoricamente estava dando entrada no nosso processo aqui nos Estados Unidos não tinha feito nada, que a empresa tinha trocado esse escritório de advocacia e que outro advogado estaria dando entrada no nosso processo aqui. E dessa vez foi de verdade. A pessoa juntou todos os documentos e deu a entrada no nosso visto, né? E quando foi em julho, nossa entrevista foi marcada, julho de 2024, né? Nossa entrevista foi marcada no consulado dos Estados Unidos para a gente poder saber se a gente poderia vir ou não. Então, fomos por volta do dia 15 de julho, mais ou menos, né, para o consulado fazer a entrevista. E foi super de boa, porque, na verdade, o despachante da empresa, o advogado, no caso, já tinha dado entrada em tudo. Ele já tinha comprovado que a empresa não era fantasma, já tinha dado todos os tipos de documentos que o consulado pedia. Então, quando a gente chegou lá, o agente consular fez poucas perguntas para o meu marido, né? Nós 4 fomos para a entrevista e perguntaram coisas do tipo: quanto tempo você vai ficar lá, né? O que você faz na empresa, aonde vocês vão ficar. Aí pediram a nossa certidão de casamento para comprovar que éramos casados, certinho. E, enfim, no final da entrevista, o agente consular disse que o nosso visto estava aprovado, mas que ele precisava fazer alguns trâmites internos e que e deu um papel pra gente, tipo de pendência, mas dizendo que já estava aprovado e que o visto já ia sair dentro de poucos dias. A gente ficar de olho no e-mail, que receberíamos essa notificação de que o visto tinha sido aprovado e que estava pronto para retirada pelo e-mail. Então voltamos para casa e entramos nesse site com o número que ele tinha dado pra gente para ver realmente o que estava acontecendo. E quando a gente entrou no site, a gente teve uma surpresa, dizendo que estava negado o visto, mas ele tinha dito pra gente que o visto estava aprovado. Então a gente ficou um pouco preocupado, né? Mas a gente aguardou os próximos acontecimentos, né? E detalhe, isso era dia 15 de julho e nós tínhamos que entregar o nosso apartamento que a gente morava até o dia 1º de agosto, que inclusive era até meu aniversário, né? No caso E a gente estava muito preocupado porque a gente já tinha vendido parte dos nossos móveis, nós já tínhamos vendido carro, a gente já estava se preparando realmente para vir, né? Já tinha pedido a transferência das crianças na escola e a gente então ficou esperando esse status mudar. Então, quando foi na semana seguinte, dia 25,
o status do visto mudou, foi uma quarta-feira, dizendo que ele estava aprovado. E a gente naquela agonia de que tinha que entregar o apartamento, de que a gente tinha que comprar passagem para conseguir chegar aqui. E assim, as crianças junto com a gente, já caixas espalhadas pela casa, com muitas coisas que nós trouxemos para cá já dentro de caixas, né? Então tava uma confusão. A gente até tinha pensado em gravar o vídeo da mudança, começar já esse canal antes para mostrar tudo, assim, como é que foi realmente. Mas foi muita correria, foi uma coisa bem enrolada, assim, e rápida no final. E a gente não conseguiu, né, se organizar para conseguir fazer tudo. Porque a gente tinha que entregar apartamento, a gente tinha que se desfazer de todos os móveis, nós estávamos vendendo os móveis, né? E tínhamos que arrumar toda a mudança para vir para cá, então foi muita coisa. Então, na quarta-feira que a gente viu que estava aprovado o visto, já estava indo para confecção, a gente já ficou na expectativa de conseguir pegar o visto até sexta-feira, porque teríamos que entregar o apartamento. Então, a gente teria que fechar todas as caixas, retirar todos os móveis e entregar o apartamento na hora que a gente estivesse saindo para o aeroporto. E assim, a gente conseguiu. Quando foi quinta-feira, deu que o visto tinha sido emitido e a gente foi até o consulado, na verdade o CASV, né, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. E quando a gente chegou lá, a pessoa informou que geralmente quando diz que está pronto, ele vai de malote para o dia seguinte e que nós receberíamos um e-mail pronto para retirada. E nesse mesmo dia de noite, a gente recebeu um e-mail dizendo que estava pronto para retirada. Então, sexta-feira de manhã, dia 26 de julho de 2024, fomos pegar os nossos vistos no CASV. Chegamos lá, retiramos os vistos, tudo certo, tudo pronto, passaporte com visto bonitinho, impresso, colado, tudo pronto. E agora, vamos comprar as passagens. A gente chegou em casa, entramos no site da companhia aérea, compramos a passagem para o dia seguinte. Isso, a gente pegou o visto na sexta-feira, dia 26, e compramos a nossa passagem para o sábado, dia 27. E aí foi aquela correria de acaba de fechar caixa, acaba de pegar móvel, as pessoas que tinham comprado foram avisadas que poderiam retirar nesse dia, no dia seguinte, no caso, no sábado, né? Então foi uma correria total. A gente foi dormir quase 4 horas da manhã, acordamos às 6 da manhã, então a gente só cochilou praticamente, né? A gente montava as caixas, pegava a balança, pesava na balança a caixa para saber o limite do peso que a gente podia desembarcar, despachar no aeroporto, né? E assim foi correria total. Quando foi sábado de manhã, uns 2 ou 3 amigos, foram 3 amigos do meu marido que foram lá em casa ajudar a gente a acabar de fechar as caixas, acabar de retirar os móveis, pessoas que tinham comprado coisas, né? E um rapaz da empresa do meu marido foi ajudar a gente a acabar de fechar essas caixas e levar essas caixas para o aeroporto, né? E na hora que eu fui ver assim um almoço pra gente, fui ali embaixo rapidinho na rua comprar uma comida assim para todo mundo, que eu voltei, eles me falaram: gente, amor, eu tive que mexer em todas as caixas. Meu marido falou comigo. Eu tive que trocar várias coisas de lugar porque a gente começou a fechar as caixas, passar um plástico em volta das caixas e começou a ficar mais pesado do que podia. E troca tudo de lugar e pesa a caixa de novo. E foi loucura. Conseguimos fechar todas as caixas. O corretor do apartamento foi lá. Entregamos o apartamento, retiramos todas as caixas do apartamento, o apartamento estava limpo, sem móvel, zerado, e a gente estava com tudo no corredor do prédio para levar para o aeroporto. A gente tem algumas fotos e eu vou deixar no final do vídeo aqui para vocês. Fomos então para o aeroporto, meu marido foi com esse amigo dele de carro, onde ele conseguiu colocar todas as caixas e as 4 malas de mão que a gente estava levando, e eu fui de Uber com as crianças para o aeroporto. Quando a gente chegou lá, foi super tranquilo, porque esse amigo do meu marido, ele tinha um carrinho daqueles grandes, onde a gente conseguiu colocar quase todas as caixas. Então foram caixas nesse carrinho e um em outro que a gente foi empurrando. Então foram 10 caixas, 4 malas de mão, 3 de mochilas, travesseiro de avião para dormir, criança, assim, loucura. Quando a gente chegou no aeroporto, a gente foi logo para a fila para despachar as caixas. E aí todo mundo começou a olhar pra gente e falar: nossa, para onde vocês estão indo? Para onde vocês estão indo? A gente falou: nossa, está mudando para os Estados Unidos, toda a nossa vida está aqui nessas caixas, né? Todo mundo: nossa, que coragem, boa sorte, que tudo dê certo e tal. Foi assim, super legal esse contato com as pessoas. Quando a gente foi despachar as caixas, uma pessoa da companhia, uma atendente, chamou a gente já para o canto, assim, né? Porque a gente não passaria com as caixas na esteira, de fato, porque as caixas eram grandes
eram muitas caixas, então já ia direto para o setor de carga deles ali. A pessoa só etiquetou todas as caixas, né, a atendente, e acabou que ela nem pesou nenhuma caixa. A gente ficou pensando tanto no peso das caixas, troca coisa de lugar, troca isso, troca aquilo, que acabou que as caixas nem foram pesadas no final, passaram pelo lado e deu tudo certo. Então entramos para passar pelo raio-x, né? E quando a gente entrou para passar pelo raio-x, eu fui sorteado, no caso o Gabriel, que é o pequenininho, foi sorteado para ser mais revistado. Então, como eu era a responsável que estava atrás dele, eu fui mais revistada. Então, a policial do aeroporto me levou para o canto, pediu para tirar meus tênis, pediu para me revistar inteira, passou detector de metais pelo meu corpo todo, né? Então foi um procedimento um pouco mais a fundo. E o meu marido foi sorteado para responder algumas perguntas na hora que a gente fosse entrar no avião. Então, tudo certo, fomos lá. Fizemos nossa última refeição no Brasil, aproveitamos para cancelar já o telefone, né, que a gente não usaria mais, porque para cancelar daqui seria muito mais difícil, então já cancelamos do aeroporto, começamos a usar o Wi-Fi do aeroporto, e então entramos no avião. O nosso voo foi às 11h50 do dia 27, sábado de julho, no Brasil, no Rio de Janeiro, e nosso voo foi Rio de Janeiro-Miami, Miami-Phoenix, aqui no Arizona. Então nós pegamos o nosso primeiro avião, Rio-Miami, e logo quando o avião decolou, foi tudo bonitinho, chegou numa altitude boa, começaram a servir o jantar. O Gabriel beliscou um pouco, né, alguma coisa, e já foi logo dormir, porque seria uma viagem muito longa e ele precisaria descansar. Nós também, né, mas eu não consigo dormir assim em voo. Comenta aqui embaixo se você consegue dormir em voo, se é tranquilo pra você. Eu não preguei o olho, o Ícaro dormiu um pouco, meu marido eu acho que cochilou um pouquinho também, mas eu fiquei acordada o voo todo. E assim, preocupada ainda como a gente ia chegar aqui, como é que ia ser para carregar tudo, chegar numa casa nova, num lugar novo. Então foi muita coisa na cabeça, de fato, e eu não consegui dormir. Chegamos em Miami, no horário local de Miami, por volta de 6 horas da manhã. Rio-Miami foi um voo de 10 horas, então um voo bem longo, né? Então chegamos em Miami já com fome, cansados. E quando saímos do avião, fomos passar pela imigração. Aquela hora que a gente fica naquela fila para poder passar e entrar, de fato, nos Estados Unidos. Quando a gente chegou para dar entrada nos Estados Unidos, para falar com o policial, o visto que deu entrada no país, engraçado que foi o do Ícaro, ele pegou um visto aleatório, deu entrada, ele perguntou algumas coisas em espanhol pro Ícaro, porque eu não sei por que as pessoas pensam que brasileiro fala espanhol, e de fato muita gente pensa que fala espanhol, ninguém sabe que é português praticamente, e o Ícaro conseguiu responder, ele tinha um espanhol básico ali, então ele respondeu, depois fizeram algumas perguntas pro meu marido, né, de novo, de quanto tempo você vai ficar, para onde você tá indo e tudo mais, e foi super tranquilo. E passamos. Entramos nos Estados Unidos oficialmente. Fomos para o setor de bagagens para poder pegar as nossas 10 caixas, porque como a gente trocou de aeronave, teríamos que despachar novamente nossas 10 caixas. E quando a gente chegou no setor de bagagens, nada das caixas aparecerem. Então nós fomos até o balcão da companhia aérea para poder perguntar o que estava acontecendo, cadê nossas caixas, né? E assim, os funcionários ficaram assustados, como que sumiu 10 caixas dentro do aeroporto de Miami. E caixas assim grandes. Depois vocês vão ver nas fotos aqui, né, o tamanho das caixas que a gente levou. E aí ficamos 1h30 parados no aeroporto de Miami, procurando nossas caixas. E a gente começou a ficar preocupado, porque a gente tinha que pegar o voo aqui para o Arizona, se eu não me engano, às 10 da manhã. E nesse trâmite todo de passar pela alfândega, né, pela imigração no caso, não pela alfândega, pela imigração e pegar as caixas, já eram, se eu não me engano, 9 horas da manhã. Então a gente ainda tinha que despachar todas as caixas de novo, entrar para poder pegar o voo. Então a gente estava começando a ficar preocupado com o horário. Então os funcionários acharam as nossas caixas. Então quando foi 9 horas da manhã, assim, por volta de 9 horas, a gente começou a respirar, porque acharam toda a nossa vida naquelas caixas. E aí o funcionário veio empurrando um carrinho e falou, olha, a partir daqui é com vocês. Mas aí uma outra funcionária da companhia se compadeceu assim com o nosso sofrimento já e falou, não, vamos levar essas caixas para eles, porque vai ter que ser muitos carrinhos e já tá tudo aí alocado nesse carrinho grande, então leva para eles e vamos despachar lá. Então a gente saiu
da parte das bagagens para o aeroporto de Miami para entrar novamente. E o aeroporto de Miami estava lotado. A gente deu a mão todo mundo assim para não se perder, porque o funcionário do aeroporto foi rápido com nossas caixas pela frente, né? E o Gabriel pequeno, a gente segurando a mão dele para não se perder e tudo mais, e empurrando as malas de mão e com mochila e tudo mais. E vamos lá despachar de novo essas caixas. E mais uma vez, nós não passamos pela esteira. Mais uma vez o funcionário já colocou direto para o setor de carga das nossas bagagens, as nossas 10 caixas, e foi fácil despachá-las, né? Então fomos para a fila para passar pelo raio-x de novo, para poder entrar mais uma vez, para poder pegar a aeronave. E em Miami foi muito tranquilo o raio-x, né? A gente passou tudo de boa, tira tênis, coloca, passa, mala, mochila, telefone, cinto, tudo muito tranquilo. E eu esqueci de falar para vocês que no aeroporto do Brasil, quando a gente estava saindo, eu estava com os estojos escolares das crianças na mala de mão, e tinham 2 tesouras no estojo escolar. E aí a pessoa abriu a mala, o problema não era nem abrir a mala, o problema é que estava tudo muito encaixadinho para caber, né? A pessoa abriu a mala e viu que eram 2 tesouras pequenas, e as tesouras até 7 centímetros de lâmina podem passar. Então guardamos de volta e conseguimos seguir viagem. Então, passados em Miami também pelo raio-x, fomos tomar um café da manhã, rápido, né? Porque nessa altura a gente já tinha pouco tempo para pegar o próximo voo para o destino final, que era o Arizona. E comemos rapidinho, achamos aonde estava o nosso voo, entramos no nosso avião e viemos aqui para o Arizona. Esse voo Miami-Arizona foram 4 horas de voo aproximadamente, 4 horas e pouquinho, foi um voo bem tranquilo. Mas na verdade, quando a gente chegou aqui no Arizona, a gente pegou um pouco de turbulência, né? E na hora de descer, é uma descida mais brusca, assim. Até uma passageira explicou pra gente que como aqui no Arizona tem muita areia, deserto aqui, né? É normal essa descida ser um pouco mais brusca, porque tem muito vento, muita areia, muita coisa, então, né, dá um pouco mais de turbulência no avião. Então, chegamos no Arizona, né? E foi engraçado também, porque quando a gente chegou em Miami, que eu fui acordar o Gabriel dormiu o voo inteiro. Quando eu fui acordar ele, porque assim, a vista era incrível. A gente chegou de noite, mas amanhecendo, então a gente pegou um pouco das luzes, um pouco do nascer do sol, tava lindo. Eu falei, Gabriel, acorda, filho. Aí ele, já? Assim, o garoto dormiu quase 10 horas, que foi o tempo do voo inteiro. E assim, a gente demorou um tempão para chegar, ele acorda e me fala, já chegamos. Criança, né? Bom demais. Então, descemos aqui no Arizona, no aeroporto de Phoenix, e agora a gente tinha a missão de pegar as 10 caixas e vir aqui para casa. Eu vou falar um pouquinho da casa aqui para vocês. A gente alugou essa casa que a gente está morando lá do Brasil, porque a gente pensou, vamos chegar no Airbnb, vamos chegar num hotel, mas assim, mais mudança, mais abre e fecha a caixa, mais, sabe, mais confusão, mais complicação. Então, cara, vamos alugar logo a casa onde a gente vai ficar. E a gente procurou essa casa para alugar, já mobiliada, onde a gente pudesse chegar e ter tudo pra gente usar. Porque você chegar num país novo, numa casa nova, sem ter um móvel, sem ter uma cama para dormir, um prato para comer, uma toalha para usar para tomar um banho, é muito complicado. Então a gente conseguiu alugar uma casa mobiliada com tudo, louça, cama, toalha, roupa de banho, de cama. Então assim, a gente conseguiu um cenário perfeito. Foi uma missão meio complicada, porque você alugar uma casa do Brasil para os Estados Unidos, recebendo em real, para comprovar renda em dólar para você alugar alguma coisa, é muito complicado. Mas tudo deu certo, né? Meu marido teve que dar um sinal, a empresa também teve que comprovar o salário dele, mas deu tudo certo. Então, quando a gente chegou no aeroporto, graças ao bom Deus, um amigo do meu marido e a esposa dele tinham se prontificado a buscar a gente com as 10 caixas. E assim, ele tem uma picape enorme que couberam todas as caixas e as 4 malas de mão. Então a gente chegou no setor de desembarque para poder buscar nossas malas. E aqui no Arizona não é igual o aeroporto do Rio, por exemplo, né, o Galeão, onde a bagagem ninguém entra, só quem está desembarcando pode entrar ali e pegar a bagagem. Aqui não, aqui o setor de desembarque é aberto. Qualquer pessoa entra e tem acesso às bagagens, às pessoas que estão chegando. Então, quando a gente chegou no setor de desembarque para pegar nossas bagagens, o amigo do meu marido e a esposa dele chegaram e encontraram a gente lá facilmente. Então, a gente ficou na esteira, esperando as caixas virem, e aí veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira.
a gente foi colocando caixa no carrinho, colocando caixa no carrinho, colocando caixa no carrinho. E aí começou todo mundo no aeroporto já olhar pra gente de novo. Não parava de vir caixa, não parava de vir caixa. E as pessoas perguntando, nossa, vocês estão vindo de onde? Vocês estão vindo de onde? Quanta coisa e tal. A gente falou, a gente está se mudando aqui para os Estados Unidos. Todo mundo, nossa, boa sorte, que legal, a mesma coisa do Brasil. E aí então a gente pegou nossas 10 caixas, sem problemas, colocamos tudo na picape desse amigo do meu marido e entramos de volta no aeroporto, porque teríamos que alugar o nosso carro, que seria o primeiro carro que a gente teria para se locomover aqui no começo. Então esse amigo do meu marido veio com todas as caixas e as malas aqui para nossa casa, a gente passou o endereço para ele, né? Veio esperar a gente aqui na porta e nós fomos alugar um carro. Foi tudo tranquilo, alugamos o carro e a gente já estava morrendo de fome nessa altura do campeonato. Então a gente pensou, vamos fazer o básico, vamos parar no McDonald's, porque a gente já sabe o que é, vamos pedir, vamos levar para casa, a gente come em casa depois com calma e a gente vê o que a gente faz. Então passamos no drive-thru, pegamos o lanche e fomos para casa. Viemos aqui no caso para casa, né? Esse primeiro contato com o dólar, assim, é meio impactante, porque a gente ia no Brasil, a gente pagava, sei lá, 4 lanches, 60 e poucos reais, né? Aquelas promoções do McDonald's. E aqui a gente pegou os 4 lanches, acho que até um pouquinho mais de coisa, deu, sei lá, 30 e poucos dólares, 40 e poucos dólares. Multiplica para real para você ver. A gente já teve aquele primeiro impacto recebendo em real, gastando em dólar, né? Beleza, chegamos aqui, tínhamos que abrir a casa, né? Porque a gente alugou lá do Brasil. E a pessoa que alugou a casa pro meu marido falou que teria um locker aqui, onde a chave estaria dentro. Mas cadê o locker? E a gente procura e ninguém acha. Cadê o locker? Tava um calor absurdo aqui. Já era por volta de 2h30, 3 horas da tarde. Era dia 28 de julho do ano passado. Então é o auge do verão aqui no Arizona. A umidade do ar fica aqui em torno dos 4% até os 15%. Nessa hora do dia, estava em torno dos 5% e 45 graus. Então estava muito quente e muito seco. E a gente procurando a chave. Chegou uma hora que o sol bateu na gente, que assim, doeu, machucou a pele. Não sei se porque a gente tinha ficado muito tempo no ar-condicionado, né? Mas assim, o sol tava machucando a gente. E aí meu marido começou a tentar o contato com a pessoa que alugou a casa pra gente, mas era domingo, né? Então foi meio complicado esse contato, mas conseguimos, achamos o locker, colocamos a senha e conseguimos pegar finalmente a chave da casa. Abrimos a casa. Quando a gente entrou, tava tudo geladinho, porque aqui tem ar central em todas as casas, né? Quando a gente colocou as 10 caixas para dentro, as 4 malas de mão, as 3 mochilas, criança, periquito, papagaio, tudo, a gente agradeceu muito o amigo do meu marido e a esposa dele, que eles foram, assim, imprescindíveis nessa chegada aqui nos Estados Unidos. Foi uma ajuda, assim, que a gente não tem nem como agradecer tudo, né? E a gente fechou a porta da casa e falamos... Conseguimos, chegamos aqui, a gente está nos Estados Unidos, trouxemos todas as nossas coisas, deu tudo certo. Então a gente sentou, lavou as mãos, né, se ajeitou e fomos comer. E agradecemos muito por termos chegado aqui, ter dado tudo certo, ter sido uma viagem ótima. E começamos a pensar já no dia seguinte, porque o meu marido trabalhou a semana inteira no Brasil. Enquanto ele estava trabalhando, eu estava fechando caixa em casa. Meu filho mais velho, o Ícaro, estava me ajudando a fechar muitas coisas em casa. E foi muito corrido. E meu marido trabalhou de segunda a sexta. Ele trabalhou sexta-feira, que antes da viagem ele foi para a empresa trabalhar. E na segunda-feira ele trabalhou já aqui nos Estados Unidos. Então a gente tinha que ter comida pro dia seguinte. Então enquanto o meu marido foi no mercado, no Walmart, comprar uma comida pra gente ter pro dia seguinte, pra semana, né? Eu fui abrir as caixas com as roupas, pra gente ter o básico, pra tomar um banho, pra conseguir dormir, né? E fui abrindo as caixas com as roupas e colocando algumas coisas nos lugares. O meu marido me ligou do Walmart, assim, tudo novo, né? Tudo diferente. A gente comprou o básico. Arroz, feijão, frango, fruta, legume, pão, leite, enfim, coisas básicas que a gente precisava para começar aqui o dia a dia, para ter uma alimentação. E graças a Deus deu tudo certo. Então a gente não teve problema com o fuso horário, porque o Brasil está 4 horas na frente da gente, aqui a gente está 4 horas atrás. Por exemplo, agora são 10h40 da manhã aqui. No Brasil seria 2h40 da tarde,
né? Então a gente não tem problema com o fuso, que a gente ficou tão cansado, mas tão cansado, porque a semana anterior a gente quase não dormiu arrumando caixas até de madrugada, porque era a hora que meu marido chegava da empresa que a gente tinha para arrumar, que a gente deu 8 horas, 9 horas da noite, a gente bateu na cama, dormiu e foi embora até o dia seguinte e não tivemos mais problema para acostumar com o horário. Começamos a dormir na hora certa, acordar na hora certa e o cansaço todo acabou ajudando para adaptação do horário, né? Para não ter aquele problema todo de ficar no horário antigo que você tava. Então, deu tudo certo. A gente respirou fundo quando chegou aqui. E, assim, a gente tá muito feliz com o que a gente tá passando aqui. Muitas coisas novas. Como eu disse pra vocês, a gente chegou aqui no ano passado. A gente tá aqui mais ou menos 9 meses. Eu tenho muita coisa pra contar pra vocês ainda. Muita coisa pra mostrar aqui dos Estados Unidos pra vocês ainda. Mas esse foi o vídeo sobre a nossa mudança Brasil-Estados Unidos. Se você tem alguma curiosidade, se eu esqueci de falar alguma coisa aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder todo mundo. E assim, obrigada por ter assistido, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, vem muita coisa legal aí pela frente. Tem muita coisa legal aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eu, quando morava no Brasil, adorava assistir esses vídeos daqui falando sobre Walmart, Target, Ross, Burlington, Five Below, Dollar Tree. Então, assim, tem muita coisa legal aqui que eu quero mostrar para vocês. Tem a primeira vez das crianças na escola, o Ícaro no High School, o Gabriel no Elementary School, tem a adaptação toda, o nosso condomínio. Então, tem muita coisa que vem pela frente. Fica ligado, não deixa de ativar o sininho para você poder receber as notificações e acompanhar mais vídeos. Obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!